Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixa o seu gostei nesse vídeo e se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. Muito bem, hoje estaremos falando a respeito de religião fingida. O que seria religião fingida? Religião fingida é as pessoas que dizem que servem a Deus, dizem que fazem as coisas de Deus, porém, apenas por fingimento, apenas por aparência. O texto onde eu vou me basear está lá em Mateus capítulo 23, no versículo de número 23 em diante, onde Jesus está exortando os escribas e fariseus, os chamando de hipócritas e dizendo que eles eram como sepulcros caiados. Eram homens que por dentro estavam cheios de podridão e imundícia, mas por fora eram belos em aparência. Mas por fora eles tinham uma boa religião, uma boa índole. Então é sobre isso que nós vamos falar. Jesus, ele vai exortar, ele vai repreender os escribas e fariseus, exatamente por isso. Porque os escribas e fariseus, eles eram homens cheios de religiosidade, cheios de rituais, porém eram homens cheios de hipocrisia, eram homens cheios de engano, homens que por fora fazia tudo o correto, mas por dentro estavam cheios de sentimentos perversos e de maldade. Então Deus não quer uma pessoa que esteja por fora bonito, mas por dentro esteja podre. Por fora tenha aparência, mas por dentro esteja desagradando a Deus. Deus, ele conhece o profundo e o oculto. Ele sabe do meu íntimo, ele sabe do teu íntimo. E aquilo que nós fazemos no meio das pessoas, onde as pessoas vê, pode agradar a Deus, mas o que vai mais agradar ao Senhor é o que nós fazemos em secreto. É por isso que Deus é maravilhoso, porque ele conhece os sentimentos do coração de cada um. Ele conhece a intenção de cada um. Às vezes, alguém erra, alguém tropeça, mas não porque quer. Às vezes, ele tropeça, mas no seu interior, ele não queria fazer aquilo. Ele errou, ele tropeçou, mas não porque quis. Dentro do seu interior, ele sabe que ele não queria fazer aquilo. O ser humano, quando vê isso, ele o julga, ele diz, ele fez porque quis, porque ele não conhece o interior, mas Deus sabe do interior de cada um. Por outro lado, muitas pessoas fazem coisas boas e têm boa aparência diante da sociedade, mas dentro de si estão cheios de podridão, estão cheios de coisas ruins. Então o Senhor também conhece o coração desta pessoa. Enquanto o mundo os aplaude, o Senhor os rejeita. Então, Deus, ele não quer pessoas que se limpem por fora, mas dentro estejam podres, sujos. Deus não quer pessoas que por fora sejam todo bonitinhos, mas por dentro estejam feios. Deus não quer pessoas que por fora, para as pessoas verem, para o mundo ver, estejam 100%, mas por dentro estejam 0%. Ele vai exortar, Jesus vai exortar os escribas e fariseus dizendo: vocês dizimam tudo, vocês dão dízimo da hortelã, do cominho, do endro, vocês dão o dízimo de tudo, mas vocês esquecem do principal da lei, que é o quê? O juízo, a misericórdia e a fé. Deus não está preocupado com como eu estou me comportando com a minha religiosidade. Deus está preocupado
com as minhas atitudes, com quem eu sou. Deus está preocupado com aquilo que eu faço, com as minhas ações, com o meu interior, com as minhas intenções. Porque tem muita gente que na igreja ele não faz tudo certinho. Que na igreja ele às vezes não é nem tão bem visto, mas diante de Deus ele é um grande homem, uma grande mulher. Porque ele faz o essencial e o principal, que é o quê? É a misericórdia, a fé e o juízo. É uma pessoa de bom caráter. É uma pessoa que serve a Deus de coração. E muitos por aí fazem as coisas na igreja, na religião, de forma totalmente completa, correta, mas no seu interior não faz para Deus. Mas no seu interior é apenas para as pessoas verem. Mas no seu interior está fazendo aquilo simplesmente para ganhar dinheiro. Mas no seu interior está fazendo aquilo por outros motivos e não de coração. Então Deus não quer pessoas que façam apenas uma religiosidade. Porque tem muita gente que segue a religião. Ele é aquela pessoa religiosa. Sabe o que é uma pessoa religiosa? Aquele que tudo tem que ser feito daquela forma, daquele jeito, naquele ritual, naquela hora. Mas quando vai falar a respeito de caráter e de obras, ele não tem o que mostrar. Ele chega cedo na igreja, ele não falta um culto, ele está na oração, ele está no departamento, ele faz tudo. Ele ora junto com todo mundo, só levanta quando todo mundo levanta, ele prega, ele louva, ele canta, ele faz tudo na igreja corretíssimo. Porém, quando a gente vai falar sobre boas obras, ele não tem nada para mostrar. Então não adianta eu ser uma pessoa na igreja que faz tudo certinho e não ter boas obras para mostrar para o mundo. É melhor que eu comece a ter boas obras, mesmo sem eu ser uma pessoa bem vista diante da igreja. Certo? Tudo bem que o meu testemunho que eu dou é de grande importância na minha vida espiritual. Porém, eu não posso priorizar isso. Porque muita gente faz as coisas religiosas de forma perfeita, mas quando vai falar a respeito de ajudar, ele não ajuda. Quando vai falar a respeito de dar alguma coisa para o próximo, ele não dá. Quando vai fazer as coisas de Deus, a palavra de Deus na prática lá fora, ele não faz. Então não adianta religião se eu não tenho Deus no coração. Não adianta eu ser religioso se eu não sou cristão de verdade. Cristão é pequeno Cristo. Aí eu quero te perguntar, você é religioso ou cristão? É diferente. Uma coisa é eu ser religioso, outra coisa é eu ser cristão. Eu ser um pequeno Cristo, eu ser uma imagem e semelhança de Cristo. Porque a igreja, ela tem que ser o pontapé inicial para Deus fazer a mudança na minha vida. Mas eu não posso basear a minha vida somente na igreja. Somente naquilo que é feito naquela noite, naquelas horinhas que a gente fica ali. Não. Aquilo dali é uma ajuda espiritual para mim. É um momento que eu tiro para Deus para adorar, bendizer, glorificar o nome dele. Mas o verdadeiro cristão só vai ser mostrado de verdade lá fora. No seu particular. Quando ninguém está vendo. Quando as pessoas não sabem que ele é crente ou não. Aí sim é que a sua fé vai ser testada e provada ou reprovada por Deus. Então é isso que eu quero te passar. A religião fingida não agrada a Deus. Você adora Ele de coração, de alma, faz as coisas de Deus verdadeiramente para o adorar, para o agradar, ou simplesmente para as pessoas verem. Não adianta fazer as coisas para o povo ver e Deus não está se agradando de nós. É melhor agradar a Deus e desagradar ao homem. É melhor agradar a Deus e desagradar as religiões. Aí eu quero te perguntar mais uma coisa. Aonde você é capaz de ir por Deus para desagradar o homem? Às vezes, para a gente agradar a Deus, a gente desagrada o homem. A gente desagrada a igreja. A gente desagrada a religião. Mas é necessário
Nós sairmos do sistema, nós sairmos desse mundinho e saber que Deus tem uma obra maior na nossa vida. Martinho Lutero, se ele fosse um homem religioso, ele não teria dado início à reforma protestante. Porque ele pensaria, eu estou na minha igreja, eu estou no meu lugarzinho, eu vou ficar quietinho aqui. Mas quando ele conheceu a verdade, quando ele conheceu a palavra da verdade, ele viu que o que ele estava fazendo não era certo. E ele foi contra tudo e contra todos para pregar a verdade, para dizer a verdade. Amém? Não adianta ser religioso e não servir a Deus de verdade. Que Deus abençoe tua vida. Fique com Ele. Até a próxima, se assim Deus permitir.